Então, pessoal, este é o quarto vídeo da nossa série de fundos para cesto e hoje nós vamos fazer o fundo de cesto oval. Os materiais que vocês vão precisar, você vai encontrar aí logo no início do nosso vídeo. Então, vamos lá fazer o nosso fundo de cesto oval? Então, pessoal, para fazer o fundo de cesto, você vai precisar aí do seu fio de malha. Eu indico um fio que não esteja muito fino, principalmente para cestinho. Principalmente também se ele tiver muita elasticidade, escolha um que esteja mais gordinho, não muito fino. A agulha será de acordo com o seu fio de malha. No meu caso aqui, eu vou utilizar uma agulha número 10. A sua pode ser que vá variar o tamanho. Essa agulha mais fina aqui eu uso para fazer os acabamentos e a tesoura para que possamos cortar o fio. Vamos dar início então ao nosso fundo de cesto oval. Para calcular o tamanho do seu fundo de cesto, você vai utilizar a mesma técnica que eu ensinei no fundo de cesto retangular, tá ok? Então você vai pegar a medida que você deseja, vai abater o comprimento pela largura do seu cesto. O que faltar é a quantidade em centímetros que você precisa fazer inicialmente em correntinhas, tá bom? Então eu vou iniciar aqui, eu não vou fazer nenhum cesto de nenhum tamanho específico. Então eu vou iniciar aí com o meu número de correntinhas desejado. Você vai olhar em centímetros, tá ok? Não faça essas correntinhas iniciais muito apertadas, porque nós vamos trabalhar por trás delas e quando você inserir os pontos aqui nas correntinhas, você vai apertar essas correntes. Isso vai fazer com que os seus pontos fiquem muito apertados, então deixe as correntinhas iniciais mais frouxas. Vamos dizer que essa aqui é a medida que você deseja, que você precisa para o tamanho do comprimento do cesto que você precisa, que você deseja. Então, ao chegar nessa medida, você vai fazer mais duas correntinhas, tá ok? No meu caso aqui, eu estou iniciando com 7 correntinhas. Vocês vão fazer na medida em centímetros. Eu vou marcar a segunda correntinha da agulha para trás. Então, a agulha tá aqui, com as minhas 7 correntes. Eu vou marcar a sexta correntinha aqui no caso, pegando, ó, as duas perninhas dela, tá? Prontinho, marquei aqui. Agora eu vou voltar fazendo os pontos baixos na terceira corrente, contando da agulha para trás. Então, já que eu já marquei aqui a segunda, eu já sei que a próxima é a terceira. E eu vou trabalhar aqui por trás, da mesma forma que eu ensinei no vídeo de fundo de cesto retangular, ok? Então, eu vou inserir os meus pontos aqui, deixando principalmente esses primeiros pontos o mais frouxinho possível. Como nós vamos fazer em ponto baixo centrado, se você fizer muito apertado, você vai ter dificuldade de inserir os próximos pontos das próximas carreiras, tá bom? Cheguei aqui ao final já, ó, desse lado aqui das correntinhas. E no último ponto aqui, eu vou ter que inserir mais pontos para que ele possa virar para o outro lado. Nós vamos trabalhar de maneira circular aqui para fazer o nosso fundo de cesto. Então, aqui no cantinho já tem um ponto, que é o último ponto. Vou inserir mais um. E antes de inserir mais pontos aqui na virada, eu já vou esconder essa ponta, para que eu não tenha que fazer acabamento nesse cesto depois. Então, eu vou utilizar aqui, ó, a alcinha de trás das correntinhas. Vou entrar com a agulha de cima para baixo, de frente para trás no trabalho. E vou simplesmente enrolando essa pontinha aqui. Notem aqui, antes eu quero comentar com vocês, que pegando por trás da correntinha, o efeito que você tem aqui embaixo
é o mesmo que você tem aqui em cima. Além desse efeito, quando você fizer a carreira aqui, o meio do seu trabalho vai ficar mais fechado, não vai dar buracos aqui no meio do seu trabalho, ok? Então, enrolei aqui o fio, que já vai ficar acabado aqui, e vou continuar o trabalho. Então, aqui na lateral, na virada, eu vou inserir 4 pontos. Se eu já tenho aqui 2, eu vou inserir mais 2. Ok, meu trabalho já virou. Agora eu vou seguir fazendo um para cada até chegar aqui no momento onde eu marquei com vocês com o marcador. Lembrando também de fazer os pontos mais frouxinhos possíveis, tá ok? Para não deixar marcas no seu trabalho, não deixar furos. Prontinho. Cheguei aqui no marcador, essa ponta aqui é a ponta inicial, não tem problema, você descarta ela para trás ali. Pode até cortar aqui se você já desejar. Chegado aqui no marcador, ele tá segurando as 2 perninhas da correntinha, como eu instruí para vocês. Então, você vai puxar as 2 perninhas, ó, para dar uma relaxadinha nela, mas não tira o marcador. Agora, nós vamos usar essas 2 perninhas para fazer a virada desse outro lado, tá ok? Então, nessas 2 perninhas aqui, eu vou inserir novamente, pode ignorar o marcadorzinho, ele é de cadeado, depois é só abrir e tirá-lo. Eu vou colocar aqui os mesmos 4 pontos que eu coloquei lá do outro lado, na outra virada, tá ok? Então, tá aqui. Só tire o marcador depois que você completar esses 4 pontos aqui. Não tire antes, para você não correr o risco de perder o local exato de fazer os pontos. Chegado aqui ao final, ó, já cheguei com o primeiro ponto da carreira e o último. Eu vou fazer aquele mesmo fechamento também que eu fiz no vídeo de fundo de cesto retangular, tá ok? Então, entre o primeiro e o segundo ponto, eu vou entrar com a agulha de trás do trabalho para frente. E vou levar essa laçada que eu estiquei aqui, ó, do último ponto, para trás. Levando ela para trás, eu vou esticar ela mais, porque eu vou passar aqui, ó, o trabalho dentro dessa laçada. Passei o trabalho dentro da laçada, eu vou vir e apertar, ó. Note que eu deixei a laçadinha mais pro lado esquerdo, pro meu lado esquerdo. Então, esse fio que vai pro novelo, ele ficou direcionado pro meu lado esquerdo. No caso, aqui estou falando para as destras, tá ok? Então, você vai começar agora a tecer no ponto que está à frente. Não no primeiro ponto dessa carreira, mas no segundo ponto, tá ok? Então, nessa subidinha, nesse fechamento e subida de carreira, o seu primeiro ponto da próxima carreira sempre vai estar andando uma casa para frente, tá bom? Isso é normal, é desse tipo de fechamento. Então, aqui eu vou continuar, ó, seguindo com pontos baixos centrados, tá, pessoal? Ó, tô pegando no meio dos pontos da carreira anterior. Lembra sempre de conferir se ele está saindo no meio dos pontos atrás também. Nós vamos usar para fazer esse fundo de cesto oval mais ou menos aquela regrinha que nós usamos para fundo de cesto redondo. Então, no fundo de cesto redondo, quando você está fazendo a segunda carreira, você faz um aumento para cada ponto da carreira anterior, tá? Então, como aqui nós temos 4 pontos na virada, nós vamos fazer um aumento, mas nós não vamos fazer para
para os 4, porque vocês verão que não terá necessidade. Você pode aqui, ó, colocar uma outra agulha ou a mesma agulha que você trabalhando rente aqui para você saber onde é a parte reta do trabalho e aonde é a parte curva do trabalho, tá bom? Então, no primeiro ponto daqueles 4 pontos da virada da carreira anterior, eu vou inserir um aumento. Um aumento são 2 pontos no mesmo lugar. Confira sempre se ele está entrando pelo meio do ponto na frente e saindo pelo meio do ponto atrás. Então, um aumento no primeiro. Sempre como eu falei, fazendo os pontos mais frouxos. Não é porque é cesso, não é porque é ponto baixo centrado que você tem que fazer ele muito apertado para ele ficar firme. O próprio fio de malha faz o trabalho ficar firme. Não há necessidade de apertar os pontos para que ele fique firme, tá ok? Quanto mais apertado você fizer, mais dificuldade você vai ter de trabalhar, principalmente no ponto baixo centrado. Então, ó, no segundo ponto aqui da virada, eu vou fazer mais um aumento. E no próximo eu vou fazer mais um aumento. Quando eu chegar naquele 4º ponto da virada, vocês vão ver aqui, ó, que não há necessidade mais de fazer aumentos, porque ele já está numa parte do trabalho que é reta. E aqui os pontos não estão mais inclinados, então você não precisa fazer aumentos aqui, tá bom? Meu trabalho ficou um pouquinho com um buraco aqui, ó. Primeiro porque o meu fio é muito grosso. E segundo porque eu ainda deixei os pontos muito apertados. Muito apertados. Então eu teria que ter deixado um pouquinho mais frouxo para ele não dar esse buraquinho aqui. Mas quando você conserta aí o trabalho, ele já fecha o buraquinho. Então, segue fazendo um para cada novamente. Quando chegar na outra lateral, você vai repetir o processo. Então, você começa fazendo aumentos no primeiro ponto aqui, ó, daqueles 4 da virada, no segundo e no terceiro. No quarto, não há mais necessidade. Eu vou finalizar essa carreira e volto com vocês para a próxima carreira. Eu queria mostrar para vocês, ó, que esse primeiro pontinho aqui da carreira anterior, ele é um pouquinho diferente dos outros, que ele tem uma laçadinha aqui, ó, que foi a laçadinha que nós ignoramos e tecemos por cima dela naquela corrente que nós marcamos. Então ele é um pouquinho diferente, mas você vai pegar normalmente no meio dele e fazer o ponto baixo centrado, tá ok? E aqui nós fazemos o mesmo fechamento aí que eu já mostrei, é só vocês repetirem. Eu fechei aqui a carreira, fiz mais 2 pontos e já cheguei aqui naqueles aumentos da virada, tá ok? Como eu falei, nós vamos seguir mais ou menos aquela regra dos aumentos para fundo de cesto redondo. Porém, pode ser que haja necessidade de você fazer mais ou menos aumentos do que o meu. Eu vou te ensinar como que você vai olhar isso. No meu caso aqui agora, eu vou tentar seguir a regrinha e nós vamos ver se vai dar certo. Se não der certo, nós vamos fazer um outro aumento aleatório, que eu vou ensinar a marcar. Sempre quando chegar nesse momento aqui da curva, você coloca uma agulha para você ver até que ponto você pode trabalhar pontos retos e aonde começa a curva, para que você possa distribuir os aumentos aqui na curva. Tá ok? Então, eu cheguei aqui no primeiro aumento. Nesse primeiro ponto aqui do aumento anterior, eu vou fazer só um ponto mesmo, porque eu considero que ele ainda está na minha linha reta aqui do meu fundo de cesto oval. No segundo ponto desses aumentos da carreira anterior, no segundo desse primeiro aumento, eu já vou fazer um aumento. Por quê?
Desse ponto para esse ponto, se eu fosse colocar outro aqui, ia ficar muito distante um ponto do outro aqui. Então, eu vou inserir um aumento aqui. Pronto. No próximo, eu vou fazer um ponto sozinho, para tentar seguir aquela regrinha, tá? No próximo aqui, ó, vocês notem também que tem um espaçamento bem grande entre esse ponto, esse e esse. O espaçamento é bem grande, então eu vou fazer um aumento. Ok. No próximo agora, eu vou fazer um ponto sozinho. Prontinho. E no próximo, você vai ver a necessidade do seu trabalho, tá? Se você vai precisar colocar o aumento ou não. Notem que no meu aqui, o ponto está bem inclinado para o lado de cá, bem longe do próximo ponto. Mas eu posso testar, eu posso não colocar e passar para o próximo para ver se haverá necessidade. Eu acho que eu vou colocar mais um pontinho aqui para fazer mais um aumento, porque eles estão ficando todos muito inclinados. Então eu fiz um aumento aqui, ó, um ponto sozinho no próximo, e no último ponto aqui, ó, tá vendo que são 3 aumentos aqui na carreira anterior. No último ponto aqui, ó, do terceiro aumento, então eu vou estar fazendo mais um aumento nessa carreira. Então, note que eu consegui seguir aquela regrinha, ó. Depois do primeiro aumento, eu tive um ponto sozinho, no próximo um aumento, no próximo um ponto sozinho e no próximo um aumento. Cheguei já, ó, na minha linha reta do trabalho, onde eu vou seguir reto até a outra extremidade e vou repetir a mesma sequência que eu fiz aqui desse lado, tá bom? Então, o lado de cá será igualzinho a gente fez do lado de cá. Eu vou completar essa carreira e vou passar para mais uma carreira junto com vocês. Então, ó, eu finalizei aqui a carreira e já fiz mais 2 pontos nessa carreira também. Já cheguei aqui no primeiro aumento da carreira anterior. Nós vamos seguir fazendo aquele cálculo que eu falei. Chegou aqui na curva, você vai distribuir os aumentos conforme a necessidade, mas tentando seguir aquela regrinha. Então, orientando-nos por aquela regra, agora nós teríamos 2 pontos de um aumento, 2 pontos de um aumento. Colocando aqui a agulha na linha reta, aqui já chegou no ponto da linha reta e eu teria que começar a distribuir a partir de agora. Se você observar, nessa lateral aqui, ó, já pede um aumento, já está bem próximo do outro lado aqui, ó. Bem próximo não, bem longe, desculpe. Porém, como a partir de agora eu quero tentar equilibrar os aumentos para que ele não fique em cima do aumento da carreira anterior. Então, eu vou tentar não colocar aumento nessa carreira em cima do aumento da carreira anterior. Isso a gente faz para que o trabalho não dequina, para que porque se eu continuar colocando aumento sobre aumento, ele vai dar umas quinadinhas e pode ser que ele fique meio retangular, ou então que ele fique com várias quinas no trabalho. Eu não desejo isso, eu desejo que ele fique bem redondinho aqui na lateral. Então, no aumento da carreira anterior, naquele primeiro aumento da carreira anterior, eu coloquei um ponto para cada, e naquele ponto que eu coloquei sozinho, eu vou colocar um aumento. Note que aí eu já consegui completar o ângulo para fazer aqui os próximos pontos. Então, novamente tem um aumento, vou colocar um ponto para cada. E no próximo eu vou fazer o aumento. Prontinho.
Agora tem mais um aumento na carreira anterior. Eu vou fazer um para cada. Porém, aqui eu já cheguei na minha parte reta. Então, não há necessidade de fazer mais um aumento aqui, porque já estou aqui, ó, na parte reta do meu trabalho, tá bom? Então, nessa carreira aqui, ó, eu só tive 2 aumentos, sendo que nas carreiras anteriores eu estava tendo 3 aumentos. Na segunda carreira teve 3 aumentos e na terceira carreira teve 3 aumentos. Aqui não foi necessário 3 aumentos, somente 2 foram suficientes. E aí você vai agora, a partir das próximas carreiras, fazendo essa distribuição, tentando não colocar aumento sobre o aumento da carreira anterior e vendo a necessidade, se precisa de 3 aumentos, se vai precisar apenas de 2 aumentos, conforme a necessidade aqui do seu trabalho. Eu vou seguir aqui, vou repetir o mesmo que eu fiz desse lado do outro lado e vou seguir para a próxima carreira com vocês. Então, já estou aqui na próxima carreira, também já fiz 2 pontos nesta carreira. Posso colocar aqui a agulha para minha orientação, para ver que aqui é a parte reta e aqui a parte curva do meu trabalho. Então, aqui, ó, nessa parte curva, eu já posso colocar um aumento, porque na carreira anterior não tem aumento nesse ponto que eu vou utilizar agora, o aumento está um ponto depois. Então, eu vou colocar aqui um aumento. Seguindo aquela orientação do trabalho circular, do redondo, nós teríamos agora uma sequência de 3 pontos sozinhos e um aumento. Aqui eu vou avaliar a minha necessidade para ver se eu posso fazer um intervalo de 3 pontos ou não, tá ok? Então, conferindo lá atrás, se ele está saindo no meio. Então, olha só, cheguei aqui, o meu pontinho ele já ficou meio inclinadinho. Eu posso testar no próximo ponto o aumento e posso testar nesse mesmo ponto ali onde eu mostrei que estava inclinado. De acordo aqui com a minha avaliação, eu vou tentar colocar nesse próximo aqui mesmo, tá? Então, eu consegui deixar aqui um intervalo de 3 pontos e um aumento. Então, não teve problema aqui também o aumento aqui, porque o aumento da carreira anterior está no próximo ponto aqui, ó. Tá? Então, coloquei aqui, ó, um aumento, 3 pontos, um aumento. E vou avaliar agora o próximo aumento para ver se eu posso dar um intervalo de 3 pontos ou não. Se eu colocar aqui os próximos 3 pontos e o aumento, eu vou chegar com o aumento na parte reta já do trabalho. Então, eu vou trazer esse próximo aumento para um ponto antes, tá bom? Então, aqui, ó, teve um ponto, teve os 3 pontos, mas aí eu vou fazer o aumento nesse terceiro ponto aqui. Então, ó, nesse caso aqui, eu fiz o aumento, 2 pontos sozinhos e um aumento, para que esse aumento não ficasse aqui na parte reta do meu trabalho, tá bom? Então, vale aí também do bom senso de vocês fazerem essa observação. Eu poderia ter trago para antes esse aumento aqui também, ó, tá? Então, eu posso fazer esse aumento aqui, ó. E aí, aqui sim eu faço um intervalo de 3 pontos, ó. Mas aí daria na mesma, né? Ficaria aqui na sequência o primeiro aumento, 2 pontos sozinhos, o segundo aumento, 3 pontos sozinhos e o terceiro aumento. E nenhum deles, vocês podem notar, nenhum deles coincidiu em cima do aumento da carreira anterior. Então, não teve problema nenhum. Agora, já cheguei na parte reta do trabalho. Vou seguir, repetir
este mesmo processo do outro lado, vou fechar a carreira. Antes de fechar a carreira, eu vou finalizar o meu trabalho nessa carreira já, e vou fazer já nesse vídeo com vocês a carreira de pontos baixíssimos, que é a carreira que nós vamos utilizar para subir o nosso cesto, tá bom? Então, para as próximas carreiras, se você quiser fazer um cesto oval maior, é só você usar mais ou menos, se orientar por essa regrinha de aumentos e usar o bom senso de avaliação, para ver se você precisa colocar mais ou menos aumentos nessa carreira que você estiver fazendo. Eu vou finalizar aqui e volto para fazermos o ponto baixíssimo. Então, quando você chegar na última carreira que você deseja fazer no seu trabalho, você não vai fazer aquele fechamento da carreira, tá? Você vai chegar aqui no último ponto e esticar essa laçada. Pode esticar ela consideravelmente aqui. Depois você vai regular a distância que você deseja. Vai levar essa laçada da mesma forma que você levaria para fazer o fechamento. Porém, você não vai fazer aquele lance de passar a peça por dentro da laçada para fazer o fechamento, não, tá bom? Aqui, aonde ele estava saindo, onde essa última laçada estava saindo, você vai trazê-la de volta para esse mesmo lugar, aqui, para a gente dar um desenho de efeito contínuo nessa peça, tá? No meu caso aqui, eu prefiro deixar essa parte do trabalho, que é a frente, para cima, tá bom? Então, os meus pontos baixíssimos vão ficar aqui na frente do trabalho. Então, veja que aqui eu só levei a laçadinha para trás, por enquanto. No mesmo lugar onde ela estava saindo aqui no último ponto, eu vou levá-la novamente aqui, ó, levando ela para trás, ok? Então, fiz o efeito aqui, ó, do desenho contínuo. Lá atrás, eu vou observar que tem um fiozinho que passa atrás de todos os pontos aqui. E é o mesmo lugar onde está saindo o fio que ainda vai para o novelo, ó. Ele tá bem aqui. Você vai passar também essa laçada por dentro dessa laçadinha que tem atrás dos pontos. Então, pronto. Já passei ela lá. Ó, tem que sobrar mais ou menos um tantinho assim. Agora, você vira o trabalho para frente de novo. E nota que antes aqui, ó, desse lugar onde você passou ela para baixo aqui, você vai entrar com a agulha de frente para trás agora, ó. De frente do trabalho para trás do trabalho, onde está a laçadinha, tá vendo? E agora você vai trazer essa laçada para frente. Essa partezinha aqui é bem complexa, então você volta o vídeo aí e assiste bastante vezes para que você possa entender, tá bom? Então aqui de agora em diante, nós vamos fazer pontos baixíssimos com essa laçada. Então entre cada pontinho aqui, ó, você vai seguir fazendo pontos baixíssimos, tá? E esses pontos baixíssimos aqui são os pontos que nós vamos utilizar para fazer a subida do cesto. Então, é a partir desses pontos que nós vamos subir o cesto. Eu vou finalizar a carreira aqui e mostro como que nós vamos finalizar quando chegar aqui no último ponto. Então, ó, cheguei aqui no final. Notem que eu não fiz o último ponto aqui, tá? Então, eu deixei um intervalinho entre o penúltimo e o primeiro ponto aqui, ó. Ficou sem fazer. Nesse momento agora, eu vou cortar. Sim, gente, eu corto. Eu não faço nada contínuo aqui. Aqui tá feinho assim, porque tem uma cola. E eu não vou fazer emenda nesse vídeo, não. Deixa para um outro vídeo. Inclusive, eu acho que já tem um vídeo no canal onde eu mostro alguns acabamentos. Então, aqui, ó, cheguei, cortei, vou tirar toda essa laçada, ó, puxei ela toda pra frente, tá vendo? Pra frente do trabalho mesmo, onde está aqui a carreira de pontos baixíssimos. No primeiro ponto baixíssimo aqui da carreira, ó, eu vou enfiar a minha agulha, tanto faz, tá? De fora pra dentro ou de dentro pra fora. Geralmente eu uso de fora pra dentro, ó. E levar essa laçada
ó, por dentro do primeiro ponto baixíssimo aqui. Ó, então eu levo ela pro outro lado, tá? Agora eu tenho que trazer essa laçadinha pro mesmo lugar onde ela está saindo aqui. Porém, eu tenho que levar ela lá para trás do trabalho também. Então, eu vou vir com a agulha por trás do trabalho, aqui, ó, no mesmo rumo desse pontinho aqui. Então, eu tenho que sair com a agulha dentro desse ponto e vir com ela lá de trás do trabalho, tá bom? Então, é aqui que eu vou levar essa pontinha aqui para trás. Geralmente, pessoal, ó, eu seguro dessa forma e pego mais ou menos no meio da cordinha. Porque se eu puxar aqui rente, ela não vai ter espaço para poder vir do lado de cá. Então, ela vai repuxar o trabalho. Então, ó, puxa ela mais para a ponta ou mais para o meio do fio. Leva tudo para trás, ó. Formando aqui também um efeito contínuo no trabalho, tá ok? Aqui essa parte eu vou fazer o acabamento aqui atrás. E aqui eu vou descer, ó, por essa laçadinha que tem aqui atrás, como eu passei no último aqui, que eu mostrei pra vocês. E vou escondendo ela aqui por entre os pontos do trabalho. Como eu já ensinei aí, acabei de falar, tem um vídeo no canal também que mostra isso para vocês. Aqui está finalizada a base oval. Vocês podem perceber que parece que ela tá torta. Isso é por causa da forma que a gente segura para tecer. Mas você pode apoiar ela aí numa superfície plana e ajeitar ela para ela ficar retinha. Também, quando você iniciar o trabalho aqui subindo nela, automaticamente os pontos vão fazer com que ela se abra. Então, ela vai se ajeitar aqui na superfície plana, ok? Então, é isso aí, pessoal. O fundo de cesto já com a preparação para que você possa subir. Isso aqui da lateral da preparação vocês podem fazer em todos os outros formatos de fundos de cesto que eu já ensinei, que são o redondo, o quadrado e o retangular, ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixa o seu like aí e deixa aqui nos comentários para mim também quais outras peças você gostaria de ver aqui no canal. Se você quiser adquirir fios de malha, outras linhas e também agulhas para crochê, tricô e tunisiano e outros, é só você acessar a minha loja, loja.nataliasalgado.com.br. Espero vocês aí nos próximos vídeos.